E uma das grandes preocupações depois do processo de retomada da economia brasileira será em relação à condição de o governo estabelecer um compromisso novamente com o ajuste fiscal. O ministro Paulo Guedes estava admitindo um rombo imenso das finanças. Ele fala na necessidade de se retomar a reforma tributária, por exemplo, outras reformas, a agenda anterior. O fato é que o governo está convivendo com rombos crescentes das finanças. E nós vamos falar sobre isso agora com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, que é ligada ao Senado e que cuida exatamente das finanças públicas, do cálculo, do acompanhamento do que acontece. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, nós ainda estamos longe desse número aí sinalizado pelo ministro Paulo Guedes, mas é a projeção para este ano que tende a ficar pior se o governo tiver que gastar mais, por exemplo, com o auxílio emergencial, que ele está admitindo que pode prorrogar. Não se sabe exatamente se o valor vai ser o mesmo, uns R$ 600, mas isso está em aberto. Agora, o setor público consolidado, que reúne governo central, estados, municípios e estatais, teve um déficit primário de 131 bilhões e 438 milhões de reais no mês de maio. O dado foi divulgado hoje pelo Banco Central. É o maior rombo fiscal em um único mês da série histórica do Banco Central, que começa em 2001. Em abril, já tinha sido registrado um déficit de mais de 94 bilhões e 300 milhões. Felipe, é por aí mesmo, né? Olha, Denise, o que a gente está vendo nesses dados mensais é que o déficit, de fato, vai ficar bastante elevado neste ano, e isso vai impor um desafio muito grande para os gestores da política fiscal a partir do ano que vem. Então, o ministro Paulo Guedes falou em 15% do PIB de primário. O nosso número é 13,2% do PIB de déficit primário do setor público consolidado, que é esse dado que foi divulgado hoje pelo Banco Central. A nossa projeção é que ele vai atingir 912,4 bilhões até o final de dezembro deste ano, e é, sem dúvida, o maior déficit primário, receitas menos despesas, sem contar os gastos com juros da dívida, que nós já tivemos na série histórica conhecida. Esses resultados, eles eram esperados, de certo modo, porque todos os países enfrentaram a crise com a utilização de recursos públicos, aumento do gasto, aumento da dívida para financiar esse gasto, num contexto em que a economia em recessão afeta as receitas do governo. Então, o único jeito de financiar essa expansão é com dívida, não tinha muito jeito. Qual é o problema agora? O problema é que o governo precisa sinalizar como é que vai ser o dia depois da tempestade. Depois da tempestade virá outra tempestade ou vai vir a bonança, como diz o ditado? Porque o crescimento projetado para o ano que vem é muito baixo. Por exemplo, na Instituição Fiscal Independente, nós projetamos 2,5% de crescimento para o ano que vem, depois de uma queda esperada para 2020 de 6,5%. Mas o nosso cenário pessimista pode chegar a 10,2% de queda. O FMI já fala em mais de 9% de queda para esse ano. Então, diferentemente do que disse o ministro, projetar não é chutar, não. Quer dizer, você tem que elaborar cenários. É claro que a incerteza é muito maior e num contexto de incerteza fica mais difícil fazer projeções, isso é fato. Só que o papel do economista, e o governo mais ainda, é tentar antecipar os riscos, né? E mapear esses riscos principalmente. Agora, na verdade, Felipe, ele está trabalhando com a previsão de um avanço do rombo superior ao da IFE, né? Talvez ele esteja considerando outros gastos. O governo ainda tem uma situação em aberta, por exemplo, em relação ao auxílio emergencial. Ele chegou a falar da possibilidade de esse auxílio durar enquanto durar a pandemia. Poderia ir até o final deste ano. Rodrigo Maia chegou a cogitar a prorrogação do estado de calamidade, que permitiria gastos maiores para o governo também no ano que vem, sem desrespeitar o teto de gastos, não é? Então, são possibilidades em aberto. Você acha que o ministro, de certa medida, está contando com isso? Olha, eu acho estranho esse número de 15%, porque o Mansueto mesmo falou num número bem menor, o secretário do Tesouro. Então, não sei o que ele está considerando para chegar em 15%. O nosso número, quando inclui a despesa de juros, que é o chamado déficit nominal, aí sim ele vai para 17,6% do PIB. Isso representa 1,2 trilhão de reais, tá? Para esse ano.
Agora, nesse nosso número, tanto o primário de 13,2% do PIB, quanto o déficit nominal, a gente contempla já a prorrogação por 3 meses do auxílio emergencial. Nós fizemos isso, Denise, no relatório que saiu há cerca de 10 dias, de 15 dias, publicado pela IFE neste mês, o relatório de acompanhamento fiscal de junho. Nós já decidimos, lá naquela revisão de cenários, contemplar mais 3 meses do benefício emergencial, dado que as lideranças políticas e o próprio governo vinham sinalizando que poderia haver uma postergação desse programa. Então, o total dessa despesa, só com o benefício de 600 nas nossas contas, é de 308,8 bilhões de reais, o valor que a gente considera para o benefício já estendido por 3 meses no nosso cenário base. Claro que pode acontecer outras coisas que aumentem essa despesa, mas é bom lembrar que nas nossas contas, Denise, e os ouvintes da Jovem Pan, o total, já incluindo esse benefício emergencial postergado, de ações contra a crise, de orçamento que foi fixado, supera 600 bilhões de reais. É bastante coisa. O que mais tem me preocupado agora é a execução desses recursos, principalmente a parcela que se refere à saúde. A distribuição dos recursos efetivamente, também tem a questão dos estados. Agora, Felipe, o governo te parece, a sua avaliação, que ele tem um discurso muito otimista quanto à capacidade depois de voltar atrás e retomar a antiga agenda? Eu falo aqui de reformas e fica sempre aquela preocupação quando se fala em reforma tributária, porque em princípio aquela ideia que nós tínhamos antes da pandemia era uma reforma que pudesse reequilibrar a carga tributária em vários setores, permitir a unificação de tributos federais, do ICMS, do ISS, reduzir aí a loucura que nós temos no sistema tributário, mas havia queixas e alertas aí de vários setores que poderiam ter aumento de carga. Agora, quando o governo insiste numa reforma tributária, numa situação da pandemia, com um déficit das contas muito maior, será que não pode vir algum aumento de imposto por aí? Essa é uma boa pergunta, Denise. Eu acho que o governo ele tem uma tendência, um discurso, uma retórica mais liberal, e nesse sentido também de prometer redução de impostos, mas a realidade se impõe. O Brasil tem 96,5% do orçamento dado, quer dizer, rígido, fixado em lei, porque o caráter das despesas é obrigatório em quase a totalidade do orçamento. A margem para manobra, para corte de gastos, é muito pequena se você não avançar nas reformas. Então, a reforma da Previdência ajudou a conter as trajetórias previstas para o gasto previdenciário. Mas você ainda tem o gasto com o pessoal, tem os benefícios sociais, todo o conjunto de despesa obrigatória que tem uma dinâmica bastante expressiva, de um crescimento intenso. Como financiar tudo isso? Agora tem ainda a discussão do programa de renda mínima, chamada renda básica universal. Como que a gente vai pagar tudo isso? É preciso que se encontre o financiamento. E o financiamento, ou você faz mais dívida, ou você cancela outras despesas obrigatórias por meio de reformas que ajudem a conter a trajetória dessas despesas, ou você vai ter que tributar mais, vai ter que aumentar a carga tributária. Então, eu não vejo espaço algum, a partir do ano que vem, para reduzir carga tributária. Eu vejo até o risco de que se aumente, de que seja preciso aumentar a receita para fazer frente a essa necessidade de reequilibrar a relação dívida-PIB. Nós vamos sair da crise muito mais endividados do que entramos. A projeção de dívida, Denise, da IFE, da Instituição Fiscal Independente, é de 96,1% do PIB. Então, esse é o maior nível de dívida que nós temos conhecimento. Nunca o Brasil teve uma dívida tão alta. Qual que é o fator positivo? É o juro. Nós estamos com juro muito baixo. E esse juro muito baixo, ainda que por razões negativas, ou seja, não há pressão inflacionária porque as pessoas não estão consumindo, as empresas não estão investindo, não tem demanda, como a gente fala no jargão econômico, ele é um fator positivo porque ele ajuda na equação de sustentabilidade da dívida. Agora, ele não é um dado da realidade, não é uma coisa que está garantida para sempre.
Agora, Felipe, a gente tem várias propostas no Congresso em discussão que mexem com as contas públicas, algumas ampliando despesas, né? Se pensa, por exemplo, em deixar o auxílio emergencial durante todo o próximo ano. Nós temos esse tipo de ideia. Agora, nós temos, por exemplo, a proposta do deputado Mauro Benevides, que daqui a pouco nós vamos discutir mais, é aquele projeto de lei complementar para desvincular os recursos de 29 fundos públicos que estão numa conta única do Tesouro. Se isso avançar, a medida poderia liberar 177 bilhões de reais para fazer frente a essas despesas. Você acha que esse tipo de medida é viável? Compensaria do ponto de vista fiscal? Olha, eu costumo dizer que não existe um pote de ouro no fim do arco-íris esperando para ser gasto. Dinheiro não cai do céu, infelizmente. Agora, o projeto do deputado Mauro Benevides é bom. Eu falei isso para ele quando me consultou a respeito. E minha opinião pessoal é que ele é bom. Por que ele é bom? Ele não cria dinheiro, como eu comecei dizendo, mas ele vai facilitar a gestão da dívida pública no momento em que o Tesouro vai ter que emitir muito título público novo. Então, basta ver que na coletiva ontem o Mansueto comentou que os prazos da dívida estão encurtando, que vai ficar uma gestão mais complicada. Por que isso acontece? Porque num cenário de apreensão, de incerteza, de risco, os agentes econômicos, tanto as pessoas físicas quanto os investidores institucionais, estrangeiros ou nacionais, eles preferem dinheiro, preferem liquidez a ter um título muito longo, que vai vencer só lá na frente e cujo risco é difícil de precificar. Então, quando o deputado apresenta esse tipo de projeto, que vai inclusive em linha com a PEC dos fundos, que ficou parada, está parada a tramitação em razão da crise, é positivo, porque esses recursos estariam liberados na conta única, que é uma espécie de grande conta bancária que o Tesouro Nacional mantém no Banco Central para poder fazer todas as suas operações. Então, vai haver mais recurso liberado lá. Mas se esse recurso for gasto, ou se ele substituir uma parte das necessidades de emissão, de refinanciamento da dívida por parte do Tesouro, ele vai afetar a liquidez da economia. Significa dinheiro novo sendo colocado na economia. E aí o próprio Banco Central vai precisar enxugar esses recursos com uma dívida também diferente, que chama operação compromissada. É a dívida que o Banco Central faz com títulos do Tesouro. Para resumir a ópera, o projeto é bom porque ajuda na gestão da dívida, mas ele não reduz a dívida pública e não reduz a necessidade desse financiamento. A dívida vai aumentar. A questão é que o projeto pode ajudar a ter uma melhor gestão nesse momento em que as condições de mercado, a demanda por títulos, fica afetada em razão do risco, da incerteza, tudo isso que eu estava falando. Enfim, nós conversamos aqui com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, sempre bom falar com você.